Sou Fernanda Suardi, assessora em Genética e Genômica de São Marcos, Saúde e Medicina Diagnóstica. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Doença Celíaca. Você sabe o que é a doença celíaca? Ela é uma doença autoimune que afeta o sistema digestório. É uma doença que é desconhecida por várias pessoas, mas que afeta no Brasil e no mundo milhares de indivíduos. E o que é a doença celíaca em si? É a alta sensibilidade ao glúten e proteínas associadas. E por que isso é um problema? O glúten ele está presente no nosso dia a dia, nos nossos alimentos do dia a dia, como por exemplo na farinha de trigo. Dentre os sintomas da doença celíaca estão a diarreia, o desconforto abdominal e, devido a uma inflamação no intestino delgado, a má absorção dos nutrientes dos alimentos, e isso pode acarretar em fraqueza, anemia, cansaço, queda de cabelo, e em crianças isso pode ter efeito sobre a altura, sobre o crescimento da criança, tá? Entre vários outros sintomas que já foram associados à doença celíaca. Inicialmente, um médico, um profissional, faz a análise dos sinais e sintomas que o indivíduo apresenta, e aí sim, ele vai levantar os exames que podem ser mais informativos para auxiliá-lo no processo de fechar o diagnóstico de doença celíaca. Então, entre esses, nós temos exames de sangue, que avaliam anticorpos contra o glúten. Pode ser necessário, em algumas situações, a biópsia do intestino e, em alguns casos, exames genéticos também são solicitados para auxiliar auxiliar o médico a fechar esse diagnóstico clínico. Dentre os exames complementares para a investigação da doença celíaca estão os exames genéticos, cada vez mais aplicados para esse fim. Um exemplo de exame muito informativo no processo de diagnóstico da doença celíaca é a investigação de HLA, DQ2 e DQ8. Essa investigação ela é aplicada quando a pessoa apresenta resultado negativo para as análises dos exames de sangue, para o exame da biópsia intestinal. Por quê? O HLA, DQ2 e DQ8, ele é extremamente frequente em indivíduos com doença celíaca. Então, se você tem um resultado negativo para os outros exames, esse resultado pode auxiliar a fechar que esse indivíduo, apesar de apresentar um quadro suspeito, não tem a doença celíaca. Para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar, siga o São Marcos nas redes sociais.